Quero convidar aqui o meu amigo, pastor Jonadab. Vem aqui, pastor. O pastor é uma pessoa que eu já tive oportunidade de trazê-lo, mas eu falei, um dia Deus vai colocar a gente, né, para estar junto. E eu senti ele, a amizade, o sorriso. Eu sou assim, queridos. Eu não convido pessoas apenas por indicação, mas a gente às vezes quer sentir, né? Falaram muito bem dele, mas a sua família me abraçou muito. A família do pastor Jonadab me abraçou, sabe, me estendeu as mãos. Estão com a gente também nessa campanha, fazendo um alvoroço também e entendendo o propósito de Deus na terra. E além de ser um ótimo pregador, um homem muito usado por Deus, também agora se tornou amigo, né? E Deus não une pessoas, Deus une sempre propósitos, né? Diga para quem está do seu lado, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Amém? Se nós estamos aqui reunidos é porque grandes coisas vão acontecer em nosso favor. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa noite tão especial. Fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que precisamos ouvir. Sabemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Sua palavra aviva a alma, a Sua palavra é a bússola, a Sua palavra é o renovo, é a libertação. Usa, meu Pai, a vida do Teu servo para falar no mais profundo do nosso coração. Tire, Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti, a incredulidade, a ansiedade, as dúvidas, e coloque sobre nós o bom receptor, o coração aberto. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. E você que recebe, diga amém, diga graças a Deus. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor. Queridos, a paz do Senhor. Estou feliz em poder estar aqui pela primeira vez com os irmãos, desfrutando desta comunhão, desfrutando desta amizade. Quero já agradecer a Majestade Santa por me trazer a este lugar, porque sem Deus nada do que a gente planeja é possível. É Ele que determina, é Ele que dá a última palavra. E aproveitando a oportunidade, também agradecer ao meu pastor, né? Porque hoje ele é meu pastor, né? Estou debaixo da sua responsabilidade, né, pastoral. Reverendo Jean Alex, muito obrigado pela honra, privilégio. Antes de vir aqui, eu estava na casa da minha mãe. Eu disse, hoje eu vou pregar numa igreja top lá hoje. Ela disse, meu Deus, que bênção. Meu irmão que pastoreia na cidade de Serra Azul, ele disse, aonde você vai? Eu disse, vou lá na casa. Aí ele, pastor Jean, eu falei, Ele disse, me indica lá. Eu disse, se não é assim não, rapaz, calma. Meus queridos, sem mais delongas, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo João. Localize o capítulo 5. Este texto será base para a nossa reflexão. João capítulo 5. Trago aqui a saudação do meu pastor presidente a esta igreja, pastor Oliveira de Souza, ali da AD ADEMAP, Assembleia de Deus, Ministério de Avivamento Pleroma. Pleroma é uma palavra em grego que quer dizer plenitude. E eu quero aproveitar aqui o ensejo e profetizar a plenitude de Deus para a sua casa. Você recebe isso? Amém. Capítulo 5 de João. Nós vamos ler aqui alguns versículos que serão suficientes para a nossa reflexão. Diz assim: depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém.
Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de pessoas impotentes, cegos, mancos e impedidos, esperando o movimento da água. Pois o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem impotente respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era o sábado. Por bondade, tome o seu assento. Já faz algum tempo que nós pregamos a palavra, e quanto mais nós nos aprofundamos na mesma, mais detalhes preciosos, tesouros insondáveis, nós descobrimos nas Sagradas Escrituras. E desde muito cedo, desde muito criança, nós já somos estudantes da mesma e pregadores. E temos aí vivenciado um tempo muito favorável da parte de Deus nesta área. E quando nós olhamos para alguns textos clássicos da Bíblia Sagrada, parece-me que me dá mais interesse em pesquisar algumas coisas acerca desses textos. E esse capítulo 5 aqui de João é um texto que eu coloco na categoria dos clássicos, pois a sua familiaridade entre nós é muito grande. Todos nós aqui já ouvimos pregadores, até mesmo o seu pastor já pregou o capítulo 5, e vai entrar aqui numa prateleira, numa categoria também daqueles que nós sabemos de cor e salteado. O cego de Jericó, o Salmo 23, o Salmo 91, a mulher do fluxo de sangue, a história de Davi contra Golias e assim por diante. Esse capítulo 5 aqui me chama a atenção como estudante da Bíblia, e pregador, ele é um estudante contínuo, não se forma. Eu vejo alguns detalhes nesse texto, pastor Jean, que me chamam a atenção, que percebe que a primeira coisa que o texto nos revela é que haverá um encontro, haverá uma aproximação, mas só uma parte se encontra, só uma parte se aproxima. E o texto diz que é Jesus esta parte, pois a Bíblia diz que o outro, ou a outra parte, ela é impotente, ela é enferma, ela é incapaz de fazer esta outra aproximação. Então o que eu entendo, o que eu tiro de lição é quando a parte incapaz não se aproxima, há uma parte capaz que vai arrumar um jeito de se aproximar. Eu entendo que quando existe falhas, defeitos, eu entendo que quando existe uma incapacidade de uma parte, a outra, ela não se detém, porque na outra se encontra incapacidade. Pelo contrário,
eu vejo que esta outra parte, que é Jesus, sabe que há um defeito, há uma incapacidade, há um problema, há uma impotência, mas mesmo assim decide ir, mesmo assim decide se aproximar, mesmo assim decide se encontrar com a outra parte impotente. Esta é a primeira lição que nós entendemos no texto. A segunda lição é que em nenhum momento, e eu quero frisar esta frase, em nenhum momento João chama o enfermo de paralítico. Na sua Bíblia está escrito o paralítico do tanque de Betesda. Pastor, mas o que é isso então? Na verdade, todos os títulos que nós chamamos de epígrafe, que são títulos e temas extraídos do assunto, pois é uma cultura grega, e a maneira grega de se interpretar livros é ressaltar o assunto. Qual é o assunto? O assunto é esse. Então, a partir do assunto se traz à tona o tema. Perceba que o assunto é um homem impotente, incapaz. Então os copistas, os homens responsáveis pela interpretação do grego, lá naquele tempo, eles disseram: olha, o assunto é esse aqui, ó. Qual é o assunto? Um homem incapaz de se levantar, paralítico. Põe aí, paralítico. Só que lê o texto. Você não vê João chamando o homem paralítico. Você não vê Jesus chamando paralítico, levanta e anda. Paralítico, o que você quer? Não. Isso aqui é uma adição editorial. E toda edição editorial é responsável por achar o assunto. Então isso aqui não faz parte da originalidade bíblica. Isto aqui é uma editora, são editores responsáveis na interpretação de histórias bíblicas. Então, a partir do assunto, eles colocam o tema. Até aqui você entendeu? Então existe aqui uma adição editorial. O assunto é um homem que não se levanta, um homem que não se movimenta, um homem que tenta, mas não consegue, um homem que está deitado. E o que chama a atenção do editor é a frase: e estava deitado há 38 anos. Que canseira, hein? Que canseira é essa que me faz ficar deitado por 38 anos? Quase 4 décadas. Aí o editor entende, isso não é cansaço. Isso é uma paralisia. Só que entende isso aqui. Paralisia nem sempre é no físico. É por isso que João chama ele de enfermo. Porque no grego enfermo é enfermo. Não existe uma especificidade da enfermidade. O que existe aqui é uma constatação de uma enfermidade. Porque para ficar há tanto tempo deitado, só pode ser enfermidade. Aí os editores entenderam: é uma paralisia física? Ninguém sabe. Espiritual? Talvez. Por quê, pastor? Decorrendo a leitura, você vai entender que esse homem não é só paralítico, esse homem não é só enfermo dos movimentos, do físico, do corpo, da perna. Esse homem tem uma outra enfermidade
nos ouvidos. Porque tudo aquilo que a gente ouve, ou nos paralisa, ou nos coloca em movimento. Esse homem aqui está há 38 anos ouvindo a mesma coisa. Você não pode. E se um dia conseguir, poder, é se alguém te ajudar, é se alguém te levar. É isso que ele está ouvindo. Há 38 anos ele está encostado, ele está deitado, ele está escorado. Então as pessoas chegam para ele e dizem assim: você quer ir no tanque? Eu quero. Aí ele espera ouvir de alguém: você pode, você consegue. Ele nunca ouviu isso. Ele sempre ouvia: se um dia você puder, você tem que ser dependente de alguém. E isso vai paralisando o homem, porque entra aqui e paralisa aqui, entra aqui e paralisa aqui, entra aqui e paralisa aqui, entra aqui e paralisa aqui. Só que tem uma chave que vai virar no texto. Você lembra daquela parte que se aproxima? Jesus se aproximou dele. Porque Jesus, antes de fazer qualquer coisa, antes de tocar, antes de libertar, antes de fazer qualquer manifestação do seu poder, Jesus usava da sua palavra. Jesus está descendo num certo momento de um monte, depois da oração, da pregação. Chega um leproso e diz assim: bem sei que tu podes me curar, mas eu quero saber se o senhor quer. O senhor quer? A Bíblia diz que Jesus estende a mão e diz: quero. Quando ele libera a palavra quero, a Bíblia diz: e imediatamente o homem foi limpo. A Bíblia fala então que esse homem recebe esta visita. Jesus se aproxima dele e pergunta: quer ser curado? Quer ficar são? Ele nunca ouviu isso na vida. Por quê? Porque o texto me garante isso. As pessoas não queriam perguntar para ele se ele queria ser curado. As pessoas estavam dizendo: se você quiser, eu tenho que te levar. Me paga para te levar. Arruma um jeito para alguém te levar. As pessoas estavam fazendo com que ele fosse dependente eternamente de ajudas de terceiros. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: eu quero saber o que é que você quer. Muita gente já passou pela sua história e nunca perguntou o que você quer. Eita! Muita gente passou pela sua história, pelo seu leito, pelo seu estado, pela sua situação, pela sua condição, e nunca eles quiseram saber o que é que você quer realmente. Elas só te impuseram, elas só implantaram o desejo delas em você, mas elas nunca tiraram um tempo para perguntar o que realmente você quer. Quando ele ouve, é por isso que ele não responde o que Jesus pergunta. Um dia eu estava lendo esse texto e eu fiquei assim: meu Deus, ele recebe um cheque em branco, já assinado, e Jesus está dizendo assim: põe o valor que eu cubro, põe o valor que eu assumo. Aí eu
eu fiquei assim, Deus, por que ele não respondeu de prontidão? Quero, agora, pode ser agora, pode ser hoje, porque ele nunca ouviu isso. Então quem nunca ouve esse tipo de coisa tem dificuldade na resposta, porque não está acostumado. Porque as pessoas passavam por ele e diziam: eu te levo, eu te dou ajuda. Mas não é isso que ele quer. Ele não quer esse tipo de assistencialismo. Ele quer que alguém se aproxime dele interessado. O que você quer? Porque as pessoas passaram por você até hoje, impondo as vontades delas. Aí Jesus é diferente. Jesus disse: me conta o que você quer. Quer ser curado? É por isso que Jesus perguntava para todo mundo: você quer ver mesmo? O que queres que eu te faça? Pastor, por que Jesus perguntava? O Cláudio Duarte dizia assim, e Jesus era um pouco irônico, né? O cego era cego, estava na cara que era cego, não precisava perguntar. Não, Jesus estava dizendo assim: ei, até hoje as pessoas impunham para você o estilo de vida delas, os desejos delas, os anseios delas. Eu quero saber o que você quer realmente. O que queres que eu te faça? Qual área da sua vida você quer que eu toque primeiro? Aleluia. Você está recebendo um presente de Deus esta noite. A oportunidade de dizer para o céu o que realmente você deseja. Queres ficação? Queres ficar curado? É porque toda vez que eu vou... Não é essa a resposta. E não é essa a pergunta. Jesus não disse assim: tem alguém que te ajuda? Jesus não perguntou o motivo. Por que você ainda está assim? Ele poderia dizer: é porque toda vez... Aí se encaixaria a resposta com a pergunta. Você percebe que nós estamos acostumados com os motivos? Nós somos os caçadores de motivos. Ah, pastor, sabe por que ela está assim? Sabe por que ele está assim? Nem te conto. Puxa a cadeira aí, vamos sentar, vamos conversar. Senta para não cair. Ó, é assim, assim, assim. Deus não está interessado no motivo, na causa. Deus só quer saber: quer que eu mude isso? Quer que eu transforme isso de uma vez por todas? Deus não está aqui como caça às bruxas, perguntando, investigando. Ah, por que você está assim? Qual é o motivo? Ele já sabe, Ele conhece. E melhor do que ninguém, o salmista já disse: tu me sondas, ó Deus, me conheces por dentro e por fora. Tu sondas o meu coração, tu esquadrinhas os meus rins. Oh, e antes que uma palavra saísse de minha boca, tu já conhece todas elas. Aleluia. Aramacandarachandoremi calabaragas. Queres ficação? Ele nunca ouviu isso, então a resposta não é condizente com a pergunta. Aí ele vai dizer o motivo. Sabe por que eu estou assim? Ele não quer saber por que você está assim. Por quê, pastor? Porque aproximadamente Jesus deve ter 30 anos aqui, nessa passagem. O homem está há 38 anos. Então Jesus já conhece esse homem, já faz, ó. Pois esse trajeto já fazia parte da infância, da adolescência, da juventude de Jesus.
porque é o caminho da festa, é o tanque junto à porta das ovelhas. O trajeto é conhecido, o personagem é conhecido. Então imagina Jesus com 5 anos, com 12 anos, com 15 anos, com 18 anos, e alguém conhecendo o potencial do Messias e dizendo: por que ele não cura? Por que ele não dá um basta nisso logo? Por que ele deixou se arrastar por tanto tempo? Deixa eu dizer algo. Existe um tempo, existe um cronograma, existe uma programação do céu. E a necessidade de um Senhor, ninguém vai chamar a atenção, ou vai desvirtuar, ou vai desprogramar a programação do céu. Pastor, sabe por que eu venho na igreja? Pela minha dor, pelo meu problema. Aí eu peço para que Deus resolva ele. Deus não vai desvirtuar, desfazer, desprogramar o seu cronograma por causa da minha dor. Eu sei que é difícil ouvir isso. Por quê, pastor? Porque a sua dor não é você. Você não é a sua dor. Aleluia. Jesus está maturando o homem. Maturidade. No ano da sua maturidade e no ano da minha maturidade, eu resolvo o que ninguém resolve. Jesus está, levante a mão, Jesus está dizendo: quando a plenitude do meu tempo se manifestar, não adianta nada impedir ou se opor. Quem sabe Deus ainda não deu, Deus ainda não resolveu, mas não se preocupe. Você ainda está no cronograma, você ainda está na programação do céu. Não se preocupe, mais cedo ou mais tarde a porta fechada se abre, mais cedo ou mais tarde o que estava travado se destrava. Eita, alguém dê glória ao nome de Jesus aqui dentro desta casa. Alguém dê um aleluia aqui dentro desta casa. Eu vim te noticiar esta notícia: você não saiu da programação do céu. O pastor demorou, não demorou não. O pastor demorou sim, demorou não. Demorou sim, demorou não. Demorou sim, demorou não. Não vai ficar aqui a noite inteira. Jesus tem o seu tempo. Aí Jesus vai dizer para ele: levanta. Eu ouvi um aleluia, eu vou falar de novo. Levanta. Pega o teu leito e anda. Com essa palavra, com essa frase, você já pode ficar de pé. Isso. Levanta e anda. Mas o que é isso? Mas que inusitado, que inédito, que coisa estranha. Por quê? Porque ele nunca tinha ouvido isso. É por isso que João não chama ele de paralítico. É por isso que Jesus não o chama de paralítico. Era só um reajuste na audição. Deus só te trouxe aqui para isso. E quando eu digo só, não é menosprezando, mas é muito simples, é a gente que complica. Deus está dizendo: eu só vim a esta casa para reajustar a tua audição. Ele é esse idioma candarás.
Toda a história do homem era essa. Você precisa de alguém, você precisa depender de alguém, você precisa de assistencialismo. Aí ele vai ficando. Quando vai ver, 38 anos de atraso, 38 anos de impotência, 38 anos sem fazer nada. Mas chegou Jesus, o meigo nazareno, e disse para ele: levanta. É o que, pai? É o que, pastor? É Jesus dizendo para ele: você pode. Feche os olhos. Deus, obrigado, Deus. Obrigado porque nós podemos. A tua palavra nos garante o nosso levantar. A tua palavra nos garante que nós vamos superar sim. Oh, aleluia. Alguém entrou aqui paralisado nas emoções, financeiramente. Alguém entrou aqui paralisado nos sentimentos. Alguém entrou aqui paralisado nos relacionamentos. Mas a tua palavra esta noite é esta: levanta-te, anda, toma o teu leito. Ele está reajustando a tua audição. Ele está curando a enfermidade nos teus ouvidos. Deus vai te colocar para andar. Vai andar a casa, vai andar os negócios, vai andar a vida espiritual. O tempo de paralisia acabou. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, pode mudar.